e a palavra de Deus, ela era e está sendo, continua sendo ignorada quanto aos julgamentos que vieram e virão. Os falsos pregadores, segundo o que Pedro trata no capítulo 5, capítulo 3, versos 5 ao verso 7, era exatamente este comportamento que as pessoas tinham com a palavra de Deus. As pessoas ignoravam, os falsos pregadores ignoravam os julgamentos anteriores. Então Deus agiu no passado de forma severa contra os anjos pecaminosos, contra os homens pecaminosos e contra as cidades pecaminosas. Deus puniu todos eles por causa da perversidade, por causa da iniquidade, por causa da maldade. Então, os falsos pregadores estavam ignorando o modo como Deus agiu, se vingando dos seus inimigos no passado. E, porque eles ignoravam os julgamentos passados, eles também estavam ignorando os julgamentos futuros, como nós já vimos aqui, pregando, inclusive, uma liberdade, verso 19 do capítulo 2, uma liberdade que eles mesmos não estavam desfrutando, porque eles mesmos estavam vivendo como escravos da corrupção. Tá? Então, essa liberdade moral é como se Deus não fosse se vingar, né? Você já deve ter ouvido pessoas dizendo que ainda não estou preparado para entregar a minha fé a Deus, para comungar na igreja, e como se pudesse planejar a vida desfrutando dos prazeres carnais na vida terrena. Então, na última hora, ele entrega a vida dele para o Senhor, né? Isso é uma iniquidade, é uma forma perversa do coração de pensar que ele tem controle do seu dia de amanhã. Então, a advertência que Pedro faz aqui é para que a igreja não andasse no mesmo comportamento desses falsos pregadores que estavam ignorando os julgamentos passados e, portanto, estavam ignorando também os julgamentos futuros. E Pedro, ele enfatiza essa palavra: não retarda o Senhor a sua promessa. Então, Deus, ele cumpre a sua promessa, e ele haverá sim de julgar todos os pecadores, inclusive a que nós veremos aqui hoje, tá bom? Só uma breve introdução. Estamos estudando o capítulo 3, e nesse capítulo 3, o propósito do apóstolo Pedro é de fortalecer na igreja a confiança quanto ao retorno de Jesus Cristo, e para este fim, ele enfatiza o ensino de conhecer aquilo que dizem as profecias. Então, nós vimos primeiramente Pedro abordando basicamente esse tema: amados, estejam atentos, versos 1 ao verso 7. Hoje veremos, não sejam ignorantes. Depois, versos 11 ao verso 14, sejam diligentes no procedimento. E, por fim, confiem nas Escrituras, confiem na palavra de Deus, e na palavra de Deus cresçam, amadureçam, né? Frutifiquem, sejam diligentes em relação a palavra do Senhor. Então, já vimos isso aqui no nosso último estudo: amados, estejam atentos. E hoje, como eu já disse, veremos, não sejam ignorantes, versos 8 ao verso 10. Vamos ler a passagem, o que diz a palavra do Senhor, versos 8 ao verso 10, de 2 Pedro. O texto diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Este é o texto da palavra de Deus. E, como eu já disse, a ênfase de Pedro aqui é: irmãos, não sejam ignorantes em relação a estas questões. Você já deve ter conhecido essa série da década de 80, entre 83 a 85, Caverna do Dragão, né? Marcou uma geração inteira. Eu me lembro demais de assistir essa série, gostava demais de assistir essa série. E nós gostávamos tanto que assistimos de forma repetida, gostávamos muito dessa série. E a história dessa série aqui, do Hank, do Eric, da Sheila, da Diana, né? Como é que fala? Do Uni, né? O unicórnio. É uma história de jovens que foram para um parque de diversões, e nesse parque de diversões eles foram transportados para o reino de Vingador, né? A terra do Vingador. Então, toda a história
é um seriado são três temporadas, acho que são 27 episódios, e toda esta série, todo este desenho, ele é baseado na expectativa desses jovens conseguirem encontrar o caminho de volta para casa. Então, eles são orientados pelo mestre dos magos, né? E o mestre dos magos, ele não ajudava muito, ele não falava objetivamente como eles poderiam voltar, porque ele sabia como voltar, só que ele não falava objetivamente como voltar para casa, né? Saindo dessa dimensão, indo para a dimensão da realidade, né? Voltando para casa. Então ele só ficava dando dicas, né? Só ficava dando pistas, e eles tinham que desvendar aquilo que o mestre dos magos estava tentando comunicar. E nessa jornada, nesse enredo, eles tiveram que lidar com esses inimigos, né? O Vingador, que é o principal, Tiamat e o Demônio da Sombra. É a história de jovens que estão peregrinando no mundo, na expectativa de chegar na sua casa, de voltar para casa, e nessa jornada eles têm que lidar com muitos inimigos, com muitos obstáculos, com muitas dificuldades. É uma aventura emocionante que prende a nossa atenção, mas ao mesmo tempo gera frustração, porque a cada episódio nós não vemos este grupo de jovens conseguindo chegar no seu destino final. É uma fantasia, é uma ilusão a ideia de voltar para casa, e eles nunca voltam para casa. Em todos os episódios não há uma conclusão deles voltando para casa. Por que eu estou falando isso? Porque Pedro, aqui no capítulo 3, versos 1 ao verso 2, está lembrando aquela igreja quanto à veracidade e à confiabilidade das Escrituras do Antigo e Novo Testamento, quanto à certeza de que Jesus voltará e julgará todos. Nós estamos peregrinando neste mundo rumo a Jerusalém Celestial, e nessa jornada estamos enfrentando muitos adversários, e nós cremos que voltaremos para casa, que seremos acolhidos na presença de Deus por meio de Jesus Cristo quando Ele voltar ao mundo. Tá? Então, esta é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. Os incrédulos, conforme lemos no capítulo 3, versos 3 ao verso 7, eles riam disso, eles escarneciam desta verdade, né, de que os crentes, eles iriam para um lugar muito melhor do que aquele no qual eles se encontravam na terra, por ocasião da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, eles riam, eles escarneciam, como se esta verdade, essa convicção, essa esperança, se tratasse de uma fantasia criada e admitida como verdade por parte da igreja, a ponto de tratar com ironia, verso 4, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, eles escarneciam dos crentes que, baseados naquilo que Pedro havia ensinado, manifestavam, declaravam, afirmavam a sua esperança na vinda do Senhor Jesus, e eles estavam escarnecendo dos crentes, tá? Quanto à promessa da vinda de Cristo e o longo tempo de espera dos crentes. Estavam aguardando, e nada de Jesus voltar. Então, eles estavam rindo dos cristãos. Pedro lembra que foi assim nos dias de Noé. É o que nós vemos ainda no capítulo 3, verso 5 e verso 6, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual, ou seja, pela palavra de Deus, este mundo veio a perecer, o mundo daquele tempo afogado em água. Então, Pedro está aqui olhando para o comportamento dos falsos pregadores, de debocharem, de escarnecerem da convicção de fé da igreja em relação ao dia da vinda de Cristo, e ele está falando sobre isso, lembrando do que aconteceu nos dias de Noé, de como as pessoas se comportavam nos dias de Noé. Tá? Como os incrédulos antigos eram guiados pela sua insensatez, assim também os incrédulos atuais ignoram as advertências bíblicas. Nós cremos na vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos nessa certeza, e essa certeza quem nos dá é a palavra de Deus. Mas quem não confia na palavra, quem não acredita na palavra de Deus, então não tem essa esperança. E vivem como se não haverá um dia de julgamento.
vivem segundo as paixões da sua própria carne, segundo as inclinações do próprio mundo, o curso deste mundo. Estão vivendo, mas sem saber para onde estão caminhando, tá? Eles ignoram a possibilidade de que eles serão julgados. Afinal de contas, Deus é amor, e Ele não julga, Ele não penaliza o homem. Ele quer que todos os homens sejam salvos, e alguns acreditam que no final todos serão salvos. Então, já que no final todos serão salvos, então viverei a minha vida conforme as paixões da minha carne, e passam a viver de forma, nem sempre de forma promíscua, moralmente falando, mas incrédula no seu modo de viver, como se Deus não existisse, como se a palavra de Deus não fosse guia para os seus valores e para as suas condutas. Olha o que diz a palavra de Deus: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, antes do dilúvio, tá? O que eles estavam fazendo? Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Ou seja, estavam vivendo a vida ordinária, ignorando completamente o que haveria de acontecer. Noé, durante muitos anos, construindo a arca. Deus havia prometido que ia destruir o mundo todo e nele todos os homens. Mas eles ignoravam a promessa de Deus. Eles ignoravam aquilo que Noé estava fazendo, de que haveria um derramar abundante de água sobre a terra, e a terra inteira seria coberta de água. Eles ignoraram tanto que, como diz o próprio Senhor Jesus, eles estavam comendo, bebendo, casando e se dando também em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. As pessoas ignoram essa realidade, de que Jesus está voltando, e que o fim está próximo, e vivem como que distraídos, e todos os sinais estão gritando, como trombetas anunciando a chegada deste fim. Todos os sinais dos nossos dias estão apontando exatamente para esse fim, mas aqueles que não estão atentos e confiados na palavra de Deus, simplesmente ignoram todos os avisos que Deus está dando através dos eventos da natureza e da sociedade humana, de que o fim está próximo. Eles ignoravam nos dias de Noé, assim também como ignoram hoje os incrédulos, os céticos, em relação às promessas do Senhor. A palavra de Deus garante o cumprimento da promessa do retorno de Jesus e do juízo que ele trará, livrando da provação os piedosos e castigando severamente os injustos. E aqui nós veremos 3 pontos na nossa passagem. Primeiramente, os tempos na perspectiva de Deus. Eles estavam rindo, debochando da igreja, alegando que desde o princípio as coisas continuam como sempre estiveram, nada mudou, tá? Então, Pedro está aqui fazendo a igreja recordar sobre qual é a perspectiva correta, qual é a perspectiva de Deus em relação aos tempos. Verso 8. Depois, o propósito de Deus através dos tempos. Verso 9. E a descrição do fim dos tempos. Verso 10. Tá? Vamos ver cada um destes pontos aqui. Primeiramente, os tempos na perspectiva de Deus. O texto diz assim, verso 8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor o dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, os tempos na perspectiva de Deus. Novamente, Pedro se dirige aos seus destinatários como amados. Tanto na primeira quanto na segunda vez, a ênfase foi a mesma, exortá-los afetuosamente quanto à necessidade de não se esquecer do que foram ensinados. Despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. É assim que ele começa o capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procurando despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. E agora, pela segunda vez, se dirigindo aos seus leitores como amados, ele enfatiza, não deveis esquecer. Em ambas, ele está despertando na memória da igreja aquilo que já tinha sido ensinado. Ele estava preocupado com a igreja,
não porque faltava entendimento, mas o que estava faltando para a igreja era a lembrança daquilo que tinha sido ensinado sobre o fim dos tempos, segundo as profecias que nós lemos aqui no verso 2, para que vos recordeis as palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Era isso que a igreja precisava se lembrar. Não faltava entendimento, faltava era lembrança, Nós aprendemos, estudamos a palavra de Deus, mas quando vem uma situação em que, uma experiência que vai exigir de nós uma resposta bíblica por esquecer da palavra de Deus, como que nós nos comportamos? Como se a palavra de Deus não tivesse sido ensinada em nenhum momento para nós. Nós voltamos a agir como se a palavra de Deus não tivesse plantada no nosso coração. Então Pedro está falando, fiquem atentos, recordem daquilo que o Senhor... E é assim, meus irmãos, que nós nos mantemos firmes neste mundo agitado, recordando constantemente a palavra do Senhor. Então, vêm os falsos mestres, vêm as doutrinas heréticas, as falsas doutrinas, vêm as tribulações das mais variadas, problemas de saúde, problemas financeiros, familiares, problemas existenciais, vem tudo quanto é tipo de problemas, enfermidades pessoais, vem tudo quanto é tipo de problema neste mundo contra nós. Contra nós. Pedro está dizendo, vocês precisam manter a mente de vocês em constante lembrança daquilo que diz as Escrituras. Porque, irmãos, isso nos permite ser confortados no meio das nossas lutas, porque o choro, ele dura só uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, e a alegria que o Senhor nos promete é uma alegria perene. Então nós sofremos, estamos sujeitos a muitas lutas, mas tudo isso é passageiro. Nós temos que manter o foco na eternidade, no dia de Cristo, e é isso que vai nos manter firmes, porque se nós perdermos este referencial de alegria eterna, de paz eterna, de comunhão eterna com Deus, se nós perdemos este referencial, a vida humana, ela adentra um estado de profundo desespero, porque você enfrenta as lutas, você enfrenta as crises, as tribulações, e você não tem perspectiva de melhora, você não tem esperança. Esperança nos faz transcender os eventos presentes. Jesus, conforme está registrado em Hebreus capítulo 12, pendurado na cruz, diz o autor de Hebreus, que ele estava contemplando a alegria que lhe estava proposta. O que Jesus estava fazendo? Estava transcendendo as suas tribulações terrenas e passageiras, e olhando para a glória que lhe estava proposta. E é isso que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, que Deus lhe deu nome acima de todo nome, o qual importa que toda língua confesse, todo joelho se dobre, confessando que Ele é o Senhor. Deus deu a Ele um nome acima de todos os nomes, e hoje Cristo está exaltado, mas Ele passou por tribulações, e Cristo, ao ser exaltado, Ele estava também nos representando, nos substituindo, fazendo expiação por nós. Todos nós também seremos glorificados no dia de Cristo. Este corpo, este tabernáculo corruptível, ele será revestido de incorruptibilidade, conforme Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5. E naquele dia, toda possibilidade de dor, de lágrima, de luto, passará, porque o pecado já não terá domínio sobre nós. Não haverá mais nenhum efeito do pecado sobre nós. E se nós perdermos isso de foco, se perdermos essa esperança, aí, meus irmãos, uma unha quebrada é motivo de desespero. As dores se tornam muito mais intensas. E parece, e até nos parecendo, e até tentando nos convencer de que essas lutas são intermináveis, mas elas não são intermináveis, elas têm um limite, e Deus fixou um limite com a vinda de Cristo. Uma das coisas que a igreja estava se esquecendo, mas estava sendo lembrada, é a relação de Deus com o tempo. Os homens discernem o tempo em termos de dias e anos, entre passado, presente e futuro, mas para Deus, Ele está sempre no tempo presente. Sendo assim, 1000 anos são como um dia para Ele. São como um dia para Ele, tá?
é uma comparação. Ou seja, 1000 anos pode ser comparado a um dia, como um dia pode ser comparado a 1000 anos. Para Deus isso não faz a menor diferença. Essa afirmação se encontra no Salmo 90, verso 4. Neste salmo, Moisés afirma a transcendência de Deus em relação ao tempo. Ele reflete sobre a eternidade de Deus e a brevidade da vida humana. Ele faz este contraste, porque o que Moisés está ali refletindo é exatamente essa transcendência de Deus em relação ao tempo, visto que o tempo é uma criação de Deus e Deus não está aprisionado pelo tempo assim como o homem está. Nós estamos aprisionados pelo tempo. Nós nascemos, pudesse ser um pouco mais direto, né? Envelhecemos, vou dizer, nem crescemos, né? Nós envelhecemos e nós morremos. E nós não podemos mudar um dia sequer do curso da nossa vida. Assim como Moisés faz no Salmo número 90, Tiago faz no capítulo 4, dizendo que a vida é como uma neblina, que no mesmo momento que aparece, se dissipa. A vida é muito curta, ela é passageira, ela é brevíssima. Então, nós estamos escravizados pelo tempo. Não tem como, você vai lá, faz uma cirurgia plástica, você faz dieta, você vai para o crossfit, você vai fazer pilates, você vai encher a cara de maquiagem, vai colocar uma roupa bem jovial, mas você não consegue mudar a realidade que você está velho. Que seus joelhos já estão começando a doer, que seus dentes estão ficando bambos. Você não consegue mudar isso. Aí você vai lá, arranca todos os dentes, coloca implantes, né? Mas você não consegue mudar a ação do tempo, porque nós estamos escravizados pelo tempo. Mas Deus não é assim. Deus transcende o tempo, Ele está acima do tempo. O tempo é uma criação dele, e Ele não se sujeita à sua criação, tá? Então Moisés faz essa reflexão lá no Salmo 90, vale a pena ler o Salmo todo lá depois, tá bom? E porque Deus está acima do tempo, é capaz de ver todas as coisas em relação ao que chamamos de futuro. Em Isaías 46, verso 10, nós lemos: desde o princípio, palavras de Deus, anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Ele olha o plano completo, o quadro completo. Nós só enxergamos aquilo que se apresenta no dia de hoje. No dia de amanhã, não sabemos nada, mas Deus está enxergando o plano completo. E às vezes ficamos aborrecidos com algumas decisões e direções que Deus dá no curso da nossa história, mas agimos de forma muito infantil e ingênua, porque Deus está enxergando o todo e o completo. Muito embora não consigamos compreender muitos dos mistérios das ações de Deus, precisamos confiar, porque Deus está enxergando o plano completo. Ele enxerga o plano completo da história humana. Então, se para o homem ignorante a vinda de Cristo é uma ficção ou está atrasada, para Deus não está atrasada. Não está atrasada. A vinda de Cristo não está atrasada. Pedro já tinha ensinado sobre os julgamentos vindouros, considerando que Deus detém o domínio sobre o tempo. É assim que ele quase termina a primeira epístola de 1 Pedro. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, ou seja, Deus tem o domínio sobre o tempo. Deus tem o domínio sobre o tempo. A igreja não deve discernir o tempo na perspectiva terrena, mas na perspectiva divina. Se nós insistirmos em interpretar o tempo na perspectiva terrena, nós vamos dizer que Cristo está realmente atrasado na sua vinda, como alguns falsos pregadores estavam ensinando nos dias nos quais Pedro escreveu essa epístola. Mas nós temos que olhar na perspectiva divina, e na perspectiva divina, Deus já estabeleceu o dia, o mês e o ano da vinda do Filho de Deus na consumação dos tempos. Nós não sabemos. Aliás, os discípulos curiosos, em Atos capítulo 1, queriam saber quando o Estado de Israel seria restaurado. E aí Jesus deu duas respostas para eles, né? Primeira resposta: isso não compete a vocês, compete ao Pai.
Só Ele sabe quando isso vai acontecer. Agora, o que importa para vocês é que, enquanto esse dia não chegue, vocês sejam as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, vão para Jerusalém e aguardem o cumprimento da promessa, quando descer sobre vós o poder do Espírito Santo. Isso importa para vocês, que vocês anunciem a palavra. Agora, quanto a tempos e épocas, isso aí é competência de Deus, competência do Senhor. Isso é competência do Senhor. Então, a igreja, ela não deve discernir o tempo na perspectiva terrena, mas na perspectiva divina. Deus já estabeleceu, e esse dia está marcado na agenda do Senhor. Esse dia vem, tá? Então não está atrasado. Nos planos de Deus, não retarda a sua promessa. Então, na qual o hoje e o amanhã, nessa perspectiva divina, estão combinados ao estado eterno, e por isso os ignorantes nesse assunto serão surpreendidos, assim como os ignorantes e incrédulos nos dias de Noé foram surpreendidos. Eles estavam lá vivendo a vida regaladamente, se esquecendo do dia que viria grande destruição sobre a face da terra. Tá? Então, os ignorantes, eles ignoram essas promessas. Segunda questão, propósito de Deus através dos tempos. No verso 9 nós lemos: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Como os homens são dependentes do tempo, este verso apresenta uma verdade importante que nos ajuda a superar a impaciência. Nos consola este verso aqui. Tá? Vocês prestaram atenção no que diz o texto? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Ponto final. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco. Está esticando a sua paciência para convosco. Vocês estão falando que Ele está atrasado em cumprir a sua promessa? Vocês precisam olhar com outros olhos, que Ele está sendo paciente com vocês. Muito paciente com vocês. Pedro chama a atenção agora para a natureza de Deus. Não se trata de atraso da vinda de Cristo, mas da longanimidade de Deus até que todos os seus. Quem são os seus? Quem são os do Senhor? Primeira epístola, Pedro está falando com a mesma audiência, nos versos 2 a 5, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz a vós outros sejam multiplicados. E aí ele continua falando, descrevendo essa audiência, os eleitos de Deus. Tá? Então, Deus, Ele está sendo longânimo para com todos os seus, a fim de que todos os seus sejam conduzidos ao arrependimento e livrados da provação ou do castigo que vem. Então, como em Cristo, ele elegeu os seus, e Cristo veio ao mundo para fazer expiação por estes que Ele mesmo escolheu, segundo a presciência de Deus, tá? É o que nós lemos aqui em 1 Pedro capítulo 1. Então, Deus está dentro da sua agenda, Ele já estabeleceu o dia da vinda de Cristo. E esse dia vai ser o dia em que todos os seus já terão sido selados, já terão sido chamados pelo Senhor. E enquanto todas as ovelhas da casa de Israel não forem reunidas no aprisco do Senhor Jesus Cristo, o fim não virá. Na perspectiva humana, temporal, parece que está demorando, mas é porque Deus está executando exatamente seus planos redentivos, quanto àqueles que estão crendo e quanto àqueles que ainda haverão de crer. Lembra que Jesus, em João capítulo 17, ele ora pelo seu grupo imediato de discípulos, mas ele ora a favor daqueles que ainda haveriam de crer. E ele mesmo está falando na sua oração, todos aqueles que o Pai lhe deu, de modo algum ele lançará fora, pelo contrário, Ele os protegeu. E Ele é o nosso guardião, é o nosso leão, que guarda, que nos guia. Então, esses planos redentivos estão sendo revelados na vida de todos aqueles que Deus, segundo a sua presciência, já escolheu para a salvação. E o papel da igreja é anunciar o Evangelho,
anunciar a palavra da verdade. O Espírito é quem haverá de chamar aqueles que são do Senhor. Enquanto estes não forem chamados, não virá o fim. Não virá o fim. Então parece que está sendo, a promessa está retardada, está atrasada, mas na verdade Deus está cumprindo os seus propósitos. Existem propósitos que Deus está cumprindo através dos tempos, e precisamos entender exatamente isso, porque lá nos dias do apóstolo Pedro, inclusive os mesmos dias do apóstolo Paulo, havia nos próprios escritos aquela expectativa de que a qualquer momento Jesus voltaria, e este sentimento, essa expectativa já tem milênios. Nós estamos esperando a vinda do Senhor Jesus, e parece, os falsos pregadores estavam dizendo, olha, o apóstolo Paulo nos seus dias, né, já estava falando na vinda de Cristo. Nós estamos há mais de 2000 anos depois desses eventos e Cristo ainda não veio. Vocês ainda estão esperando? Deixem de ser ignorantes. Essa promessa, ela não é verdadeira. Vocês não podem. E aí alguns membros da igreja estavam meio que na dúvida, cambaleando. Eles estavam sufocando a verdade e tentando, desviando aqueles que estavam tentando fugir dos que andam no erro, final do verso 18 do capítulo 2. Então alguns começaram a ficar na dúvida, porque estavam esquecendo dos propósitos de Deus através dos tempos, e Pedro está recordando exatamente isso aqui. Há uma tendência humana comum de procrastinar, deixar para amanhã, mas tal deficiência não faz parte do caráter de Deus, meus irmãos. Deus não tem essa deficiência. O que Ele prometeu se cumprirá. Por isso Pedro diz, não retarda o Senhor a sua promessa. Ele não mente, tá? Ele não engana, e Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. É que Pedro está afirmando aqui. E o que parece ser um atraso é, na verdade, fidelidade redentora e misericórdia do Senhor. É isso que está acontecendo. Alguns de nós aqui, senão que Cristo não voltar antes, né? Todos nós aqui morreremos, dormiremos, todos nós, se Cristo não voltar antes. E para nós, a promessa, ela não deixou de ser cumprida, porque se nós morrermos hoje, seremos recolhidos à presença do Senhor, segundo os méritos de Cristo. E se Cristo voltar hoje, é porque é o dia realmente da consumação dos tempos, e todos aqueles que creem em Jesus Cristo serão declarados justos na presença de Deus pelos méritos do Senhor. Então, se Cristo voltar hoje, ou se Ele voltar depois que nós morrermos, diz o apóstolo Pedro, não retarda o Senhor a sua promessa. Temos que confiar naquilo que diz a palavra de Deus. Por fim, a descrição do fim dos tempos, verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Está falando dos céus. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas por este fogo consumidor. É uma descrição do fim dos tempos, tá? Então, o dia do Senhor se refere ao período dos julgamentos finais, também conhecido como a grande tribulação. Um período marcado por tribulações que nunca o mundo conheceu. Esse dia será o dia em que a ira de Deus será derramada como um cálice sem mistura sobre a face da terra. Será um dia terrível de julgamentos bastante severos, e neste período, a terra, a qual virá sobre a terra depois que a igreja for arrebatada para os céus. Então, eu não coloquei aqui, mas Apocalipse capítulo 11 fala sobre as duas testemunhas, que é uma representação simbólica, ilustrativa, metafórica da igreja na terra, tá? E essas duas testemunhas, elas anunciam o evangelho dentro de um período, e nesse período o Senhor guarda a igreja, protege a igreja. Quando chega no final do tempo, a igreja, ela não tem mais o que falar. Então, a besta mata as duas testemunhas, persegue e mata as duas testemunhas, ou seja, silencia, o ministério da igreja é interrompido na terra.
Isso está em paralelo com Mateus capítulo 24, que o evangelho será pregado entre todas as nações, então virá o fim. Então, quando que a igreja silencia a sua proclamação no mundo? Quando chega o fim. Então, aí, eles começam, diz o texto lá em Apocalipse capítulo 11, que os moradores da terra começam a fazer festa em torno dos cadáveres, que estão expostos em praça pública. Vencemos, né? Vencemos. Sociedade ímpia, debochando da igreja, né? Humilhando a igreja. Vencemos, como o povo de Babel, né? Vamos construir uma torre para que, quando Deus descumprir a sua promessa, as águas de dilúvio não nos alcançarão e o nosso nome será célebre, porque seremos conhecidos como aqueles que venceram os juízos de Deus. Mas aí diz lá em Apocalipse 11, que dos céus uma voz chama aqueles cadáveres: vem para cá. E eles então são suspensos, a igreja está sendo arrebatada. E aí, depois que a igreja ela é arrebatada, diz o texto que os que ficam na terra são atingidos por um terremoto e milhares morrem. E os outros ficam aterrorizados, dando glória a Deus, e não é a adoração espontânea, é a glorificação no sentido de reconhecer que agora chegou o dia do julgamento. Chegou o dia do julgamento. Conforme lemos lá no final do capítulo 6 de Apocalipse, que eles vão procurar os montes, e eles vão ficar num desespero tão grande, dizendo: cai sobre nós, porque será um dia de grandes tribulações sobre aqueles que ficarem, porque eles ficarão para receber as punições do Senhor. A igreja terá sido arrebatada. Um ladrão vem de repente, quando menos se espera. Assim será a manifestação gloriosa de Jesus em seu retorno, para julgar os céus, a terra e os homens condenados pelo pecado. O povo de Deus não será surpreendido. Por quê? Nós lemos aqui em 2 Pedro, no verso 13 do capítulo 3, que a igreja ela não será surpreendida porque ela está esperando esse dia. Estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus. Então, se nós estamos aguardando a chegada do Senhor, quando Ele vier, nós não seremos surpreendidos. Mas para aqueles que não estavam acreditando, estavam distraídos, serão surpreendidos. Imagina um ladrão que não sabe a hora que o dono da casa chega e ele está lá revirando as gavetas da sua casa e de repente o dono da casa abre a porta e o ladrão está lá dentro. Imagina o desespero, imagina o susto que o ladrão não toma, né? Ele não sabe que hora que chega. Então, a sociedade de incrédulos é assim, porque na sua incredulidade não considera a iminência desse dia, esse dia que se aproxima. Há muita harmonia entre teólogos sérios sobre a punição de homens ímpios neste dia. Quanto a isso, não há nenhuma divergência. Nós acreditamos sim que Deus haverá de punir, me refiro a teólogos sérios, né, que Deus haverá de punir os homens ímpios. Mas não há muita harmonia quanto à interpretação de que toda a natureza será destruída. Aí sim, há alguns que divergem desse entendimento. E o argumento principal se baseia em Romanos 8, 20 a 22. Tá? Então, muitos teólogos vão dizer: não, a terra não será destruída, ela será reformada. E eles usam essa passagem aqui de Romanos que diz: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, ou seja, ela está num estado de passividade, ela é passiva, ela é inocente, tá? Mas por causa daquele que a sujeitou, se referindo a Adão, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então, eles vão dizer: olha, a terra ela não será destruída, os céus não serão desfeitos, tá? Porque a criação está esperando o dia da redenção dos filhos de Deus, porque esse será o dia também da sua redenção. Contudo, há vasto conteúdo bíblico que garante o fim de toda a criação como a conhecemos, e eu trago aqui, se não me engano, eu coloquei 6 argumentos que eu quero apresentar aos irmãos, porque eu acredito que a terra como nós a conhecemos, bem como os céus e todos os seus elementos serão destruídos. Tá? Primeiro, em Gênesis 1, 28, depois que Deus fez toda a criação, criou toda a natureza, o próprio Deus sujeitou a natureza ao homem, que era o seu mediador. Tá? Então isso está lá em Gênesis 1, 28. Segundo, em Gênesis 3, 17, lemos que na queda do homem, a criação foi submetida por ele ao domínio do pecado.
Veja que aqui no verso 20 de Romanos, diz que a criação, ela foi sujeita à vaidade, por causa daquele que a sujeitou. Então, como o homem ele tinha domínio sobre a natureza, e ele era um mediador entre a natureza e Deus, quando o homem peca, o que está debaixo do seu poder é contaminado. É por isso que todos que nascem a partir de Adão, nascem também corrompidos. Porque nós éramos, por natureza, filhos da corrupção, filhos de Adão. E é em Cristo que nós somos recriados, segundo a obra do Espírito Santo. Tá? Então, a criação, ela passou a ser submetida ao domínio do pecado. Por essa razão, Deus amaldiçoou a terra. Isso está lá em Gênesis 3,17. Maldita é a terra por tua causa. Como o homem que tinha domínio, ele peca contra Deus. Ao pecar contra Deus, ao cair no seu estado de perfeição, de retidão, conforme nós lemos em Eclesiastes capítulo 7, toda a criação que ele estava sujeita passa a sofrer os danos colaterais do seu próprio pecado. E assim como ele foi eternamente punido, a criação também foi punida. Por isso que Deus está dizendo: maldita é a terra por tua causa. Aí vocês vão ler lá que a terra vai começar a produzir cardos e abrolhos, será no suor do seu esforço que ele vai obter o sustento, tá? Então a terra passa a manifestar os sintomas de uma enfermidade. O pecado desarmonizou, adoeceu a criação, tá? 3. Diversas profecias. Esse é o terceiro argumento. Nós encontramos diversas profecias que prevêem a destruição da criação, me referindo aqui agora aos céus e à terra no fim dos tempos. Nós não temos tempo para lermos todas essas passagens, mas como o vídeo estará no canal, os irmãos podem depois rever e ler com calma. Deuteronômio 32, 22, Salmo 102, 26 a 27, Isaías 34, verso 4, Isaías 51, verso 6, Isaías 65, verso 17, Isaías 66, verso 22, Apocalipse capítulo 6, verso 12 a 14, e do capítulo 20, verso 11. São passagens nas quais encontramos esta garantia de que os céus e a terra serão destruídos. Então, não dá para nós ignorarmos as profecias. E as profecias apontam para a destruição. 4, o próprio Jesus afirmou que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não passarão. O próprio Jesus está dizendo que os céus e a terra passarão. E o verbo grego passar, nesses verbos, é parerkomai. Significa literalmente deixar de existir. O mesmo verbo que nós encontramos em 2 Coríntios 5,17, todas as coisas passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas que passaram, elas se tornaram, deixaram de existir. Nós já não temos mais nenhum pacto com o pecado, nós não estamos mais sobre o domínio do pecado, eis que tudo se fez novo. Tiago capítulo 1, verso 10 também fala sobre isso, tá? O mesmo verbo. 5, o verbo redimir, citado em Romanos 8, 21, não se aplica à salvação. Então, aqueles que argumentam, com base em Romanos 8, 21, de que no dia de Cristo a natureza ela será redimida, no sentido de salvação, estão afirmando, honestamente dizendo, meus irmãos, uma tremenda heresia. Afirmar, por exemplo, que Jesus fez expiação na cruz, a favor da criação, céus e terra, e não apenas do homem. É como se Jesus viesse para derramar o seu sangue precioso para salvar as árvores, os animais, a terra, o vento, os mares, os rios, os pássaros, os animais que rastejam, os corpos celestes. Seria uma tremenda heresia afirmar uma coisa dessa, né? O verbo se aplica ao significado de interromper seu gemido e angústia causada pelo cativeiro da corrupção, de maneira que a própria criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, dia no qual, pela sua destruição, pela sua própria destruição, os tormentos que o pecado lhe causa terão fim. Sabe aquela situação assim, o paciente está num estado terminal, não há mais o que fazer, e ele está sofrendo com dores. Já vi isso, tristemente, na experiência de alguns irmãos nossos, que hoje estão com o Senhor, em leitos de UTI. Pastor, com lágrimas nos olhos. Me lembro agora de uma irmã, no ano passado, com lágrimas nos olhos, dentro da UTI. Pastor, eu só gostaria que Deus me levasse,
porque nem morfina estava conseguindo interromper o seu sofrimento, e ela queria era morrer, para parar o seu sofrimento. É assim que se encontra a natureza, a criação, ela geme, ela está angustiada, o pecado a atormenta. Então, como não há salvação para ela, o que ela aguarda? Ela aguarda pela revelação dos filhos de Deus, para que o número seja completado dos eleitos do Senhor, e esse dia chegue logo, para que ela, na sua destruição, pare de sofrer. Pare de sofrer. É nesse sentido que lemos Romanos 8, 21. Por fim, os novos céus e nova terra não se referem a uma criação restaurada, colada com super bonder, com durex, amarrado com linha de barbante. Ela não vai ser restaurada com gambiarra. Tudo vai ser desfeito. Todos os seus elementos serão abrasados, e a terra será também atingida, e tudo o que nela há, porque não se trata de uma criação restaurada, mas nova. E aí, quando nós lemos Apocalipse capítulo 1 até o capítulo 22, verso 5, nós veremos a sublimidade e o estado incomparável deste novo céus e nova terra. E eu quero ler rapidamente o que diz aqui o capítulo 21, verso 1, só para os irmãos terem uma noção de como o texto começa, né? Apocalipse capítulo 21, verso 1. João está vendo uma realidade pós-consumação dos tempos. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra, se referindo à realidade nossa atual, passaram, e o mar já não existe. E aí ele começa a descrever a realidade do que ele chama de novos céus e nova terra. E aí nós nos maravilhamos com as descrições dessa nova realidade. Não é uma criação restaurada, meus irmãos, é novos céus e nova terra, como símbolos de uma realidade sublime, superior e incomparável com tudo que se nós contemplamos a beleza da criação, e na beleza da criação nós glorificamos a Deus pelo seu poder, pela sua criatividade, pela sua sabedoria, pela sua grandeza, imagina a realidade de novos céus e nova terra, onde nós haveremos de experimentar plenamente da comunhão com Deus, através do seu próprio Filho Jesus Cristo. Deus prometeu que não destruiria a terra com águas, conforme lemos, está registrado em Gênesis capítulo 9, versos 11 ao verso 19, mas será por fogo, como reduziu à ruína completa as cidades antigas de Sodoma e Gomorra, com enxofre e fogo. E fogo é uma metáfora usada em diversas passagens do Antigo Testamento, bem como no Novo Testamento, para descrever a execução do juízo de Deus. Então, quando nós lemos, por exemplo, Apocalipse capítulo 20, versos 9 ao verso 15, vemos que o próprio inferno, ele como lugar de sepultura dos espíritos, é lançado no lago de fogo, onde já se encontram a besta, diz ele lá, as bestas, né? Então, fogo, segundo a descrição do próprio livro de Apocalipse, capítulo 20, é uma realidade de punição, um estado de punição, de banimento na presença de Deus, tá? Em Mateus, nós lemos, não coloquei aqui, mas fala sobre o fogo inextinguível, um fogo que não se apaga. E fogo, você imagina colocar a mão no fogo e imaginar que esse fogo ele não vai se apagar, jamais, e a sua mão não será consumida. Essa linguagem é uma linguagem figurada, porque está se tratando de questões profundamente espirituais. Então, o que desta realidade profundamente espiritual pode ser usado como uma linguagem capaz de nos ajudar a entender o que é esse estado de condenação? Aí é usado, por exemplo, o fogo inextinguível. Imagina o sofrimento desse estado de condenação, de banimento da presença de Deus, e saber que ele é inextinguível, ou seja, interminável. Você vai querer morrer e você não vai conseguir morrer, né? Então é isto que nós vemos em várias passagens, não coloquei todas aqui, mas são várias passagens nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, apontando para o fogo como uma realidade de punição da parte de Deus. A afirmação de Pedro quanto à destruição dos céus e da terra é uma afirmação de esperança para nós. Por quê?
Porque no dia de Cristo, todos, ele fala no verso 7, aqui no final do verso 7, destruição dos homens ímpios, e tudo, verso 10 que nós lemos, e o verso 12, onde ele diz, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então, todos e tudo, corrompido pelo pecado, será destinado ao fogo do juízo de Deus, e é isso que nos dá esperança. Você lê lá o capítulo 6 de Apocalipse, você vê as almas dos mártires debaixo do altar, clamando a Deus por vingança contra os seus inimigos, e Deus está dizendo, olha, eles recebem vestiduras brancas, e Deus diz para eles, vocês aguardem até que se complete o número dos seus conservos. A longanimidade de Deus, a misericórdia de Deus sendo exercida a favor dos seus escolhidos, enquanto todos não forem reunidos no aprisco do Senhor, então não virá o fim. Para terminar, algumas considerações finais, apenas recapitulando o que nós vimos aqui, não sejam ignorantes. A palavra de Deus garante o cumprimento da promessa do retorno de Jesus e do juízo que ele trará, livrando da provação os piedosos e castigando severamente os injustos. Os tempos, na perspectiva de Deus, Deus é eterno e não está sujeito à temporalidade. O propósito de Deus através dos tempos, verso 9 do capítulo 3, é exercer a sua longanimidade, redimindo todos os seus eleitos, e a descrição do fim dos tempos está no verso 10. Os homens ímpios serão destruídos, bem como os céus e a terra atuais, dando lugar a outra realidade sublime e incomparável, na qual os redimidos comungarão com Cristo por toda a eternidade. Como disse João, naquela visão do capítulo 21, ele vê o tabernáculo de Deus entre os homens. É Cristo comungando com os seus servos, com os seus escolhidos, com as suas ovelhas para toda a eternidade, né? E aí eu os convido a ler depois Apocalipse capítulo 21, verso 1, até o capítulo 22, verso 5, onde o apóstolo João está descrevendo a realidade dos novos céus e nova terra. Não tem comparação com nada que nós temos aqui. Aliás, nesse novo céus e nova terra, diz João lá em Apocalipse, não haverá sol. Sabe por quê? Porque a glória do Senhor é que iluminará. Então, que comparação você tem em uma realidade onde você tem um corpo celeste iluminando e aquecendo a terra, e numa outra realidade você vê a glória de Deus iluminando todo o ambiente. E Cristo é o seu candeeiro, é a sua lâmpada. Então, é uma realidade totalmente sublime, meus irmãos. Não é uma criação reparada, remendada, restaurada. São literalmente novos céus e nova terra para descrever um ambiente, uma realidade sublime e incomparável para aqueles que creem no Filho de Deus. Senhor Deus, te bendizemos por essa noite e pela Tua Palavra, e rogamos ao Senhor que esta esperança que a Tua Palavra nos comunica, seja, Senhor, fixada em nossos corações pela ação misericordiosa do Teu Santo Espírito, e que não nos esqueçamos, Senhor, de nenhuma das Tuas palavras, quando as tempestades vierem contra esta jangada sobre a qual estamos navegando em águas turbulentas, agitadas, deste mundo tenebroso, que o farol que brilha diante de nós, chamado Jesus Cristo, esteja sempre no foco da nossa atenção e da nossa vida, em tudo o que pensamos e fazemos, a fim, ó Deus, de não perdermos o rumo e mantermos firme a nossa fé no Senhor e nas promessas que o Senhor tem nos dado. Nós oramos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai.